Apesar de estar subindo há 4 meses seguidos, o dólar ainda não ajudou o Brasil a exportar mais, que era o que se esperava. O governo divulgou os números da balança comercial do mês de agosto e esses números deixaram muito a desejar. Então vamos ao nosso estúdio da BMF falar com Denise Barbosa e aqui do meu lado, Jorge Vidor vai nos ajudar a entender essa situação. Denise, boa noite para você. O mês de agosto até que fechou com superávit, mas não foi bom, né? Foi o pior dos últimos 12 anos. Boa noite, Leilane, Vidor. Pois é, foi o pior desde 2001. Nós estamos exportando menos e importando mais. Olha só, aqui na tela a gente tem a comparação de agosto desse ano com agosto do ano passado. Em 2012, no mês de agosto, exportamos 3 bilhões 220 milhões de reais. E agora, 1 bilhão 220. É uma queda de 62% nessa comparação. A crise internacional ainda faz com que os países ricos comprem menos do Brasil. Aqui a gente tem, então, outro número também que chama muita atenção. É o déficit no acumulado do ano. De janeiro a agosto, o déficit chegou aqui, olha, a 3 bilhões 760 milhões de dólares. Esse é o pior número em 18 anos. E segundo o governo federal, isso é por causa da conta petróleo, ou seja, o que a gente importa e exporta de combustível, que no acumulado do ano também está em 16, passou de 16 bilhões. Isso porque pelo menos 4 bilhões e meio de dólares que foram importados no ano passado entraram nessa conta aqui. E o secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Daniel Goldinho, disse que a alta do dólar ainda não chegou nos números da balança comercial. Ele disse que ainda é cedo para sentir esses efeitos e disse que acredita em superávit da balança no final do ano. Nós ainda não sentimos os impactos do estabelecimento, desse patamar atual em que o câmbio se encontra nas exportações do mês de agosto. Tá? Nós ainda não tivemos impactos claros. O que nós esperamos é, no curto prazo, uma redução das importações, especialmente de bens de consumo, e no médio prazo um aumento das exportações que dependerá muito de setor a setor, e o que nós esperamos é trazer elementos mais concretos desse efeito do câmbio no comércio exterior brasileiro a partir do mês de setembro. A redução das importações e o aumento das exportações, isso somado a uma melhora da conta petróleo, ou seja, um aumento de produção de petróleo no país, um aumento de exportações, portanto, de petróleo e uma redução de importações de petróleo. Se todos esses fatores se verificarem, nós estaremos diante, muito possivelmente, de um superávit, de um pequeno superávit no final do ano de 2013. Vidor, pois é, o mercado espera num superávit pequeno mesmo, de 3 bilhões de dólares, que para padrões brasileiros é realmente muito discreto. Eu falei aqui que 4,5 bi de dólares é influência das importações do ano passado, mas o Brasil continua importando muito combustível. Como é que essa situação está se desenrolando? Tem condições mesmo de até o fim do ano a gente equilibrar ou melhorar a conta petróleo? Olha, Denise, a previsão é que a Petrobras vai pôr em produção no último trimestre do ano várias plataformas, né? Já tem uma lá que se deslocou para a região de Campos, né? É um campo novo que vai entrar em produção, só que você tem que ir ligando poço por poço, ele não entra assim a todo vapor de imediato na produção. Então, mas o petróleo você tirou, vende praticamente na hora, você não fica estocando ali, não. Só você junta no navio-tanque geralmente, ou na própria plataforma, e em seguida faz uma exportação de 1 milhão de barris, uma coisa bem grande. Aí isso pesa muito na conta. Então é por isso que o secretário, ele é até um estreante lá, ele era o sub daquela Tatiana Prazeres, que viajou para Genebra, pediu demissão, que foi acompanhar o marido que é diplomata. Então ele está entrando ali e está ainda entusiasmado para esperar um saldo esse ano, né? Todo mundo está contando com isso, porque a nossa estatística há muito tempo que a gente não ouve falar em déficit. Então o Brasil precisa ter saldo na balança comercial para melhorar suas contas externas. Vamos aguardar.
Denise, um outro assunto. Saiu o relatório do Banco Central, quer dizer, o relatório Focus, que a gente fala aqui toda segunda-feira, e a expectativa do mercado melhorou, né, com relação ao PIB. Isso há muito tempo a gente não falava aqui. Pois é, há muito tempo que a gente falou que ou ficou igual ou piorou, né, a expectativa para o PIB. Pois é, agora subiu, o mercado acredita que o PIB vai crescer 2,32% em 2013, a expectativa anterior era de 2,2%. E os economistas mudaram a expectativa por causa do número que a gente viu na sexta-feira. Uma aceleração do PIB de 1,5% no segundo trimestre. Foi uma surpresa, foi melhor que o teto das expectativas, então os economistas aqui já ajeitaram essa expectativa. Para a inflação, infelizmente a expectativa também subiu um pouquinho, os economistas acreditam que a inflação oficial vai fechar 2013 em 5,83%, lembrando que o teto da meta é de 6,5%. Com relação à taxa Selic, na semana passada a gente teve a reunião do Copom, a taxa Selic passou para 9%. Os economistas mantiveram a expectativa de que a taxa básica de juros, que acaba balizando todas as outras taxas de juros de empréstimos aqui no nosso país, que essa taxa de juros feche o ano em 9,5%. Isso embute uma alta de 0,5 ponto percentual na reunião do mês que vem. Lembrando que nessa semana a gente tem a ata do Copom. O que é isso? Ela sai quinta-feira. Ela vai explicar direitinho o que passou na cabeça dos membros do Copom quando eles tomaram essa decisão. Então, os economistas ficam de olho para saber quais são os próximos passos do Comitê de Política Monetária e para onde vai parar o juro básico no país. Vidor, olha só, amanhã a gente tem a divulgação da produção industrial no mês de julho. Ou seja, é um número importantíssimo para o PIB do terceiro trimestre. Queria ver, é o primeiro mês do terceiro trimestre, vamos ver como é que vem esse número. Qual que é a sua expectativa? Ele vai mostrar alguma indicação de que o terceiro tri pode ser positivo? Nem digo tanto quanto o segundo, mas que ele pode vir com PIB também interessante no terceiro trimestre? Olha, Denise, eu acho que é meio consenso que esse terceiro trimestre não vai ser igual àquele que passou, né? A gente deu uma esfriada, a economia deu uma esfriada no terceiro trimestre, a gente sentiu isso no movimento das estradas, embora a gente vive engarrafado nela, mas quem cobra pedágio diz que caiu o movimento de caminhões, por exemplo. Então, vai dar uma quedazinha em relação ao trimestre passado, mas ainda assim, todo mundo está vendo que no quarto trimestre a economia volta a crescer mais ou menos igual ao segundo trimestre. Então, esse dado que você deu aí do relatório Foco já está meio até ultrapassado, viu, Denise? Porque todo mundo no mercado já está apostando em 2,5% de crescimento, talvez um pouquinho mais. O nosso Chico Lopes, que foi tão criticado, né? Ele continua apostando em 2,98, 97, quase 3%. É muito engraçado, viu, Leilane, que agora todo mundo fica discutindo a terceira, a segunda casa decimal. Depois da vírgula. E o PIB é uma coisa meio abstrata, ele não é assim uma continha tão que precisa, a gente né? tão precisa, mas o economista adora discutir e fazer previsão, né? Isso é fato. Inclusive alguns vivem disso, né? Pois é. Denise, agora para setembro o que começou bem foi a Bolsa, né? Uma alta boa aí no Ibovespa. Foi a maior desde julho do ano passado. Olha, a valorização de 3,6% aos 51.835 pontos. Giro financeiro passando de 5 bilhões e 800 milhões de reais. O giro nem foi tão forte não, porque hoje é feriado do Dia do Trabalho lá nos Estados Unidos, então esvazia um pouquinho a nossa bolsa. Então foi um número positivo e uma das razões foi um indicador da indústria lá na China que veio muito bom. Na China e na zona do euro, e isso acaba, então, impulsionando papéis de siderúrgicas, por exemplo, e da Vale, que são empresas que vendem muito para a China. Então, se a China cresce, essas empresas também tendem a ganhar mais. Aqui são as maiores altas, a gente vê a OGX, que na sexta, hein, Leilane, você lembra? A gente falou que uma queda de 40%, a OGX subiu hoje 33%, a empresa de petróleo do Ike Batista. LLX é de logística, Oi e Brookfield. Essa aqui é a lista das maiores altas do dia. A OGX, o que acontece é o seguinte,
seguinte, se ela caiu para o menor nível histórico, 30 centavos, nunca tinha sido tão barata essa ação. Hoje ela subiu porque hoje começou a valer uma nova carteira do Ibovespa, uma nova composição. E ela ganhou peso. E muitos fundos de investimento, eles têm que seguir a carteira do Ibovespa. Então, se aquela ação ela tem um peso maior, esse fundo tem que também aumentar a sua participação. Agora, a participação da OGX no Ibovespa está em torno de 4%, é um peso bem importante. O maior peso é da Vale, como a gente sempre fala aqui. Então, a Kroton e a Anhanguera, que são empresas do setor de ensino, de educação, entraram também. Agora são 73 ações que fazem parte do Ibovespa. Aqui é a lista das maiores quedas do dia: Transmissão Paulista, JBS Frigorífico, CETIP e Klabin. Essa aqui é a lista das maiores quedas. Como eu disse, não teve Estados Unidos hoje. Estados Unidos fechado lá, a bolsa fechada por causa do feriado, mas teve um anúncio de um negócio gigante no exterior. A Verizon, que é uma empresa de telefonia dos Estados Unidos, ela comprou a parte que a Vodafone, que é uma empresa de telefonia do Reino Unido, a parte que a Vodafone tinha na Verizon Wireless. E esse foi um negócio de 130 bilhões de dólares, ou seja, muito dinheiro. Segundo a agência Reuters, é a terceira maior transação da história. E essa transação foi feita em dinheiro e ações. Isso chamou a atenção do mercado internacional, pelo menos a parte que estava aberta e funcionando hoje. No mercado de câmbio, queda do dólar de 0,5%, voltando a R$ 2,37, apesar da divulgação do número da balança comercial. O que pesou hoje? Hoje teve alguma calmaria no mercado internacional, um certo alívio nesse medo do ataque à Síria. E também hoje o Banco Central entrou 2 vezes no mercado de câmbio. Teve aquele leilão que é agendado, né, que sempre acontece nas segundas-feiras, que foi agora, desse cronograma recente, né, teve o leilão já agendado, mas teve um leilão extra também. Então, isso ajudou aqui a segurar a cotação da moeda americana. Leilane, Vidor. Obrigada, Denise, pelas informações. Obrigada, Vidor, pelas análises. Até amanhã.